Boa noite, sejam todos bem-vindos à terceira edição do Festival Corpos da Terra, um festival de cultura e artes indígenas, um fórum de debates sobre o mundo indígena a partir do audiovisual como um instrumento para a construção de pontes entre realidades e povos. O festival Corpos da Terra é inteiramente online e gratuito. Ele pode ser acessado em corposdaterra.com.br. Ele conta com 16 filmes, 4 longas e 12 médias e curtas metragens. Além dos filmes, a programação conta com uma série de debates, como o que inaugurou ontem as mesas protagonistas na pedagogia da Mãe Terra, e que segue durante essa semana com cinematografia indígena feminina. Amanhã, com a Olinda Muniz Tupinambá, Graciela Guarani, Lian Gaia e mediação da Renata Tupinambá. Eu convido a todos a seguir as páginas do festival, @Corpos da Terra no Instagram, no Facebook, no YouTube, e conferir e seguir nossa programação. O evento tem a produção da Lúdica Produções, apoio do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ManRio, Sesc Rio, e patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Aldir Blanc. Muito bem, a mesa de hoje se chama Decolonização do Corpo, Arte e Moda. Eu estou aqui tendo a honra de estar na presença das nossas convidadas de hoje, a Dayana Molina e a Salisa Rosa. A gente conta também com o trabalho de Libras, da Beatriz Correia e do Felipe Brum. Muito obrigado e vamos seguir nosso papo aqui. Eu vou apresentar um pouco as nossas convidadas e depois elas vão se sentir convidadas para continuar se apresentando, e aí a gente desenvolver esse tema da decolonização do corpo, arte e moda a partir da sua trajetória e trabalho, né? Muito bem. Eu não pensei muito bem por quem começar. Tudo bem, fica à vontade. Já que a Molina está aqui já respondendo, né? A Dayana Molina é stylist, estilista, figurinista, designer, trabalha no mundo da moda há pelo menos 12 anos. E há 4 anos ela tem a sua marca própria, a Nalimo, que ela estava contando aqui para a gente, que está trabalhando com afinco, né, para produzir seu desfile. Muito bem, Day. Eu começo da Salisa também agora? Sim, né? A Salisa Rosa, ela é artista, uma multiartista. Ela é também modelo, modelo da Day. E, muito bem, ela, pelo que eu sei, né, ela vai me corrigir se eu estiver errado, ela tem se engajado no mundo das artes visuais, pelo menos desde a exposição de Aguataporã, realizada no MAR, no Museu de Arte do Rio, no qual ela inaugurou essa ocupação dos espaços expositivos das galerias com a Oca do Futuro, né? E a Day tem se engajado nisso, acho que mais ainda com a criação da sua própria marca, depois de ter viajado por outros países e se engajado nesse mundo da moda com uma pauta antirracista, né? Então, Day, eu queria convidar você para tomar a palavra, para se apresentar, continuar essa apresentação de você, do seu trabalho, e poder a gente ir trazendo esse tema que é um tema amplo e complexo, realmente, né? Da decolonização do corpo, arte e moda.
Boa noite a todos. Obrigada. Prazer enorme estar aqui, dividir essa mesa com vocês. Eu acho que o meu trabalho ele é muito voltado para essa questão da descentralização, né, dos espaços. E aí eu acho que essa questão da decolonização é só uma parte disso, né? Porque eu acho que existem várias problemáticas dentro da indústria da moda. E uma das questões que eu levo, né, nesse ativismo também é a crítica ao mercado. E aí, se a gente fala, né, do ponto de vista de uma cosmovisão indígena, ele ainda se torna um pouco mais delicado, porque envolve o consumo acelerado, né, a falta de propósito, o desgaste, né, das energias do planeta, dos recursos naturais. Então, não é só sobre fazer moda e produzir uma estética. Eu acho que é também produzir algo com uma consciência e o entendimento de que, a partir daí, a gente pode abordar outras questões, né? Então, tem várias questões que sempre conflitaram muito com a minha essência, com os meus valores. E, por muito tempo, eu me via deslocada, sabe? E também, assim, a gente cresce muito sem referência, né? Referência de representatividade. A gente vive num país originalmente indígena que tem uma menina loira numa capa de revista. E aí eu cresci nos anos 90 olhando isso e me sentindo horrível. E aí você precisa desconstruir todo esse estereótipo eurocêntrico para chegar no momento que você se olha e fala assim, não, não tem nada errado comigo, não tem nada errado com os meus traços. Na verdade, o que falta nesse lugar é representatividade. São mulheres que, como eu, possam estar nesses espaços e outras mulheres possam se enxergar através, sabe? Então, eu acho que o meu processo como criadora, como design, ele só faz sentido se existir o ativismo, né? A crítica, a relação de entendimento sobre esse espaço, o que se pode fazer nele para transformá-lo num lugar melhor, dentre outras coisas, né? Muito bem. Eu acho muito, muito rico, uma bravura realmente de você trazer essa pauta, esse tipo de valor para um segmento da indústria cultural assim que é tão hostil, né, a mudanças assim sociais, eu acredito assim, né. É uma lógica de mercado muito forte, né. Eu não trabalho, não sou do mundo da moda, mas eu aprendo contigo, né, e eu vejo que você tem aberto a cabeça de muita gente, né, por essas problemáticas assim. E vamos seguindo. Com a Salisa, vamos passar um pouco assim, eu acredito, mais para o trabalho que ela realiza por meio da arte, né? Ela teve na exposição de Aguataporã, uma exposição realizada pela curadoria da Sandra Benites, do Pablo Lafuente, da Clarissa Diniz, do José Ribamar Bessa, e um trabalho coletivo, né, que envolveu muitos indígenas aqui da cidade do Rio de Janeiro, né. Em seguida, ela prosseguiu nessa relação, vendo na arte, eu percebo assim uma forma de desconstruir a identidade estereotipada de quem é, o que é o indígena nesse país, né, com identidade, a ficção, né, com resistência, com a horta da mandioca, né. Então, eu estou trazendo aqui os seus trabalhos, Salisa, para você se sentir à vontade para dissertar sobre esse tema que a gente foi convidado aqui a abordar, a partir da sua experiência, da sua trajetória assim, artística. Boa noite, eu me chamo Salisa, eu sou de Goiânia e atualmente eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou artista, tenho trabalhado com arte nos últimos anos e acho que agora a gente está vivendo um momento que as pessoas perguntam muito sobre o que é arte,
o que é arte indígena contemporânea. E eu não sei responder essa pergunta, porque a palavra arte ela não tem tradução em muitas línguas indígenas. E também tem uma visão, talvez, um pouco ocidental de arte, de que a arte é um objeto que está no museu. Então, eu trago a minha experiência para pensar o que é arte, e aí eu começo a fazer uma investigação sobre caminho. Então, eu penso a arte como caminho e arte como modo de vida. E a partir da minha experiência, eu tento fazer experiências, invenções, reinvenções do que pode ser alguma coisa que é arte. Então, aí o tema da fala também tem a ver sobre essa coisa de decolonizar, né? E aí tem muitos termos, assim, decolonizar, anticolonial, descolonizar, e eu acho que não é exatamente sobre uma palavra ou um termo específico que às vezes é usado em alguns contextos, mas é sobre resistência mesmo, e sobre existir, né? E a arte também nesse caminho de não estar numa palavra, mas num modo de vida. A arte como modo de vida é a arte de saber ouvir, a arte de saber falar, de saber comer, de saber estar juntos, né? Então eu tento fazer experiências que vão muito mais nesse sentido, que não é muito voltado para um objeto em si, apesar de existir trabalhos com objetos, mas de pensar a arte como um caminho mesmo. Então eu tenho andado nesse caminho, eu acho que é um caminho escuro, assim, às vezes eu sinto que eu estou andando no escuro. É. Eu acho que é solitário, porque em muitos momentos, assim, a gente não enxerga os nossos pares, né? E não enxergar os nossos pares nesses espaços produz uma certa solidão, sabe? Hoje eu percebo, assim, que eu também não estou preocupada com o termo, sabe? No outro dia alguém me questionou assim, mas descolonização não é decolonização, porque a academia... Eu falei, Bom, primeiro, eu não estou preocupada com o discurso da academia, eu quero romper com esse discurso. Eu estou preocupada com uma experiência ativa de como fazer algo anticolonial. Então não importa se a termologia ela é descolonial, se ela é decolonial, importa esse processo que você fala, da resistência, né? E, inclusive, a gente estava falando disso no outro dia, né? Que ser afetivo também é uma resistência, né? Porque a gente não aprendeu uma série de coisas no nosso modo de vida com a colonização, isso foi, né, se colocando ali. Mas a gente não aprendeu a não ser afetivo, né? E eu acho que as relações indígenas, elas permeiam muito esse campo da afetividade. Então eu vejo a afetividade também como um modo de resistência. E quando você se coloca à disposição de fazer uma moda, uma arte, qualquer coisa nesse sentido, você está resistindo, né? E eu acho que o que essa Alissa traz nesse sentido também me atravessa muito na moda, porque não ver esses pares me angustia, sabe? Porque eu não quero ser a única referência, eu não posso ser a única referência na moda, sabe? E o que eu faço com esse tempo, com essa experiência? Eu preciso doar isso, entregar isso para a comunidade, formar uma juventude que possa estar mais ativamente nesses espaços no futuro e que integre isso de uma forma que se torne natural, né? Eu acho que faz um pouco... Me atravessa muito essa fala, sabe? Porque além de pensar em definir conceitos, que é uma coisa que as pessoas gostam, né, de colocar categorias, definições, eu acho que além de tentar definir o que pode ser uma arte indígena contemporânea, é dar conta das demandas dessa produção de arte, né?
Porque todo mundo quer definir conceitualmente o que é, mas não quer ouvir as demandas que essa arte está trazendo, né? A demanda por território, a demanda por existência e direitos. Então, às vezes, coloca conceitualmente essa arte e esquece que essa arte traz toda essa demanda, né, de direitos também. Bom, vocês comentando assim um pouco sobre os direitos, né, me faz pensar assim, eu sou, trazendo um pouco assim, eu sou mediador, mas enfim, sou antropólogo também, e pesquisei muito sobre a memória do movimento indígena no Brasil. E me fascina ver vocês, cada um com sua trajetória, na verdade, né, nisso que eu observo como se fosse uma segunda geração da emergência do movimento indígena no Brasil, dessas pessoas que vieram antes da gente, como todos hoje em dia estão conhecendo cada vez mais o Ailton Krenak, a sua intervenção na Constituinte, e muitas outras pessoas que, assim, com essas redes, com essa ocupação de outros territórios, tem ganhado mais visibilidade. Mas eu acho muito autêntico, assim, não sei, muito forte, assim, esse engajamento através de um valor que vocês trazem muito da experiência própria, né? Porque você poderia fazer outra coisa, digamos assim, mas você está engajada com uma coisa que tem valor, que tem significado, né? E que traz justamente as relações. Você falou dos afetos, mas eu observo que também é das relações, assim, da relação com a sua avó, que você estava contando que tomou a primeira dose da vacina, dessa pandemia que a gente está passando aqui, né? Você sabe que ela está junto contigo, você se preocupa com ela, e o trabalho que você desenvolve com a sua autoria também traz isso, né? É uma força motriz, assim, né? Eu acho que esse é o diferencial do que a gente produz, né? A gente elementa muito do que a gente faz com as nossas raízes, né? Então, quando eu falo, assim, da minha avó, né, e da importância que ela tem, e da relação afetiva também, que isso inspira e tal, né? Tipo, por exemplo, todas as coleções, em algum momento eu falei da minha avó, né? Mesmo quando não tão profundamente, eu criava alguma coisa que tinha uma referência da memória, né, da minha infância. Na minha primeira coleção, eu criei um vestido que se chamava Nana, né? E esse vestido tinha um pouco ali da memória dela do Nordeste, da relação dela, né, com a mãe que costurava. Então, ela me contou uma história assim que eu lembrava muito quando eu era criança, que ela catava os retalhos do pé da máquina e a mãe dela falava assim, ela falava sempre, né, para a mãe dela que queria um vestido novo. E você sabe como que é a infância, né, ainda mais no Nordeste. Cada roupa da criança era para uma coisa. E olhe lá, né? Então era um vestido para tal momento, outro vestido para tal momento. E aí ela fala para a mãe dela, eu quero um vestido novo, eu quero um vestido novo. E a mãe dela fala, mas não tenho como te dar um vestido novo. E ela começa a catar os retalhos do pé da máquina e ela, um dia, assim, com muito retalho, pega e joga para a mãe dela, né? E aí, o que você faz com isso? Eu quero um vestido novo. E aí a mãe dela ficou impactada, assim, com aquela atitude, né? Imagino isso, que minha bisa deve ter ficado muito impactada com uma criança de, sei lá, 4, 5 anos fazendo isso. E aí ela pega os detalhes e fala, olha, eu quero um vestido novo e pode ser a partir daqui, tipo, tá vendo isso aqui? Eu fui recolhendo esses detalhes aí ao longo do tempo, e aí, sabe? E aí, assim, eu comecei a refletir sobre essa memória, né? E eu comecei a pensar assim, cara, a minha avó, ela não tinha nenhuma noção do que ela estava fazendo, foi só uma coisa instintiva. E hoje a gente olha para algumas
proporções da moda e processos de alguns criadores. E existe isso, sabe? De você ir lá, juntar o retalho e, enfim, fazer um upcycling, que eles falam, né? Uma junção de vários tecidos e criar uma nova roupa a partir dali. Só que, cara, olha como isso é ancestral. Essa coisa do reaproveitamento, né? Essa moda ética, sustentável, ela é totalmente ancestral. Essa coisa da gente entender que aquilo que é necessário não precisa ser volumoso, pode ser uma qualidade, pode ser algo que substitua a quantidade, né? Eu cresci com essa relação de que eu não precisava ter muita coisa. Então, até hoje, quando eu faço as minhas escolhas, eu me baseio no que eu vou usar mais de uma vez, no que eu posso repetir muitas vezes, na qualidade daquela roupa e no quanto ela vai durar. E aí eu tenho essa conexão, né, muito afetiva com as peças. E a minha avó, ela foi muito parte desse processo também. Porque quando eu construía essas memórias, isso me inspirava. E aí uma coisa que eu lembro dessa produção que eu fiz, desse vestido, que foi um vestido que eu apresentei num desfile, ele tinha retalhos de renda, e ele era bordado à mão. E eu fiquei imaginando como seria se a minha avó pudesse vestir aquela roupa na infância, sabe? E eu homenageei ela nesse desfile, em 2018, eu acho, e ela sentou na primeira fileira. E aí, quando eu vi a minha avó sentada na primeira fileira, eu chorei muito, porque eu pensei assim, cara, é tipo assim, né? Rainha, que é o mundo, eu te dou, sabe? E eu achei isso, assim, muito impactante, não só na vida dela, mas como que isso chegou na minha vida e na vida das minhas irmãs, né? E aí, cada uma segue um rumo, cada uma vai fazer uma coisa. E eu escolhi ser estilista, então não dava para ser estilista e não falar dessas questões, né? Que é a história, a memória. Enfim. Eu acho que é sobre isso, né, gente? Eu acho que é sobre fazer com o coração, é sobre colocar a história da nossa gente, é sobre resistir nos pequenos detalhes, sabe? E acho que isso também ilustra um pouco do que é o nosso ativismo, né? Do que é a gente entender a importância da justiça social, das reparações históricas, né? E desses processos que atravessam as nossas emoções. E talvez um dia vai atravessar as emoções das próximas gerações. Se um dia eu gerar uma criança, como eu não vou compartilhar essa história, né? Então, olha como isso tem um peso e uma emoção, né? É intenso. Bom, eu acho realmente que esse debate terminológico, conceitual, anticolonial, descolonial, decolonial, contracolonial, tem a sua relativa importância, mas eu acho que ele fica muito menor quando a gente vai percebendo assim a trajetória, a vida, como as pessoas querem significar a sua vida. O que eu acho que nesse período da pandemia muitas pessoas se perguntam qual o valor da vida, né? Para que vale a pena estar fazendo o que a gente está fazendo, né? E eu acho que eu estou do lado de pessoas que estão em contato com o valor, o significado, né, dessa vida, né, do que vale a pena, pelo que vale a pena viver, né? E também que essa ancestralidade, né, ela é muito maior, muito mais vasta, né, do que a colonialidade, né, que tem meio milênio aqui, mas a ancestralidade tem milênios, né? E a gente descobre sem nem se dar conta, né? A gente nem faz, às vezes, essa busca tão consciente e ela aparece, né? Eu acredito assim. O que você acha, Salisa? Você que proclama que a tecnologia maior é a intuição, né? O que suas obras, o que seu processo artístico tem ensinado para você sobre isso, assim, não precisar representar, não precisar ser uma pessoa indígena de cor cara ou pintada, né? Eu vejo que você não faz questão de aparentar
muito desse estereótipo que tem gente que ocupa, tem gente que se fantasia, né? Mas é uma fantasia que você não tá, uma roupa que você não se preocupa muito em estar vestida, ou é uma roupa que você bota e você troca por uma outra de vaqueira, ou, né? É uma reflexão sobre a imagem, né, que você está fazendo, né? Quando eu falei da arte como caminho, é porque cada pessoa faz o seu próprio caminho, né? Então, eu no meu caminho, eu tenho existido de uma maneira que eu acredito, mas cada pessoa tem o seu próprio caminho e esses caminhos se cruzam, né? E a gente caminha juntos por um tempo e depois caminha com outras pessoas ou caminha sozinho. Então, eu tento não ter cuidado de como eu vou colocar a identidade das outras pessoas, da mesma forma como eu tenho cuidado de colocar a minha identidade. Porque, às vezes, o que é importante para uma pessoa, isso que a gente estava falando, né? Às vezes, a memória nos atravessa sem a gente se dar conta, né? Que isso tá no nosso sangue, que isso vem da gente. Por que que eu faço isso assim? Não tem explicação, é invisível. Mas algumas pessoas têm caminhos, e nesses caminhos precisam de elementos para poder enraizar, se fundar, né? Fazer essa ligação, chamar essa força. E eu escolhi o caminho da reinvenção, que é onde eu me sinto mais confortável, até pela minha própria realidade mesmo, pela minha trajetória familiar, de ser uma confusão mesmo. Então, eu me identifico com a confusão, e quando eu comecei a me dar conta disso conscientemente, eu comecei a trabalhar com isso de uma maneira mais divertida, mas não significa que esse é o único caminho possível para pensar a identidade, né? Às vezes as pessoas falam que eu tenho crise de identidade, eu tenho crise de pagar boleto, o meu problema é esse, sabe? Eu acho que essa é a minha preocupação. A identidade, eu percebo que a identidade é um caminho que é muito importante para a gente se reconhecer e se fortalecer. Para mim, a identidade é um caminho de passagem, até chegar no momento que eu superei a identidade. Porque eu sinto que eu estou nesse processo de destruir com as estruturas mesmo. Então, se existe uma identidade que foi criada por um colonizador, eu vou superar essa identidade. E é nisso que a intuição me ajuda, né? De buscar, nem que seja por via da ficção, uma identidade que eu nem sei se é real, que eu estou inventando, que eu estou reinventando. Então, a intuição me ajuda com isso. Esse não é o único caminho possível, né? Mas é o caminho que eu escolhi, que eu acho mais divertido e que eu vou aprendendo, que eu vou errando também, né? A gente erra. E então eu sinto que eu estou nesse processo com a identidade, não somente por uma questão indígena, por uma questão de gênero também. A gente é de uma geração que está repensando todas as identidades, né? E trazendo uma diversidade de identidades possíveis e impossíveis, e dissidentes. Eu quero andar com essa galera. Então, eu tô nesse processo de reinvenção, assim, e não é uma crise, eu tô quebrando com as estruturas mesmo, metendo o pé, e eu quero criar outras possibilidades, outros caminhos. Então é isso, a intuição me ajuda a escolher o caminho. E que tipo, para quem quiser responder, porque é sobre as duas, né? Que tipo de caminhos, de intuições levaram vocês assim a começar a trabalhar juntas, na verdade, né? Juntando o trabalho de artista, de modelo, de stylist, de estilista, né? Porque vocês têm começado a produzir juntas, assim, Sim, pensar temos. juntas, em conjunto, imagino, em conversa, as suas roupas, imagens, cenários, né? Sim. Assim, ó, a moda, ela tem essa coisa de você criar, né, situações icônicas, e essa relação, né, de ter
mulheres inspiradoras, né? E assim, foi uma coisa que conectou naturalmente, né? A gente meio que fez uma brincadeira um dia, falei, quero fazer umas fotos e tal, queria te convidar. E aí um amigo pegou uma câmera analógica, né? Muito bom. Aí a gente foi para um lugar assim, começamos a fazer foto com os looks e tal, que eu havia criado. E aí a gente se integrou ali, sabe, na natureza. E quando a gente se deu conta, a gente estava, tipo, sei lá, numa dimensão diferente, sabe? A atmosfera mudou. A gente pisou naquele lugar e a atmosfera mudou. E a minha sensação é que, assim, a gente se conectou imediatamente com aquele chão, sabe? E a Sassá começou a fotografar e a gente, tipo, começou... Pô, na analógica a gente não vê, né? A imagem na hora. E isso também foi um processo muito especial, porque eu estou muito acostumada com essa coisa da tecnologia, da produção grande. E aquilo ali também foi uma conexão interessante com os modos antigos, sabe? E eu não tinha combinado isso com o Gustavo, eu não te contei, né? Foi surpresa. Ele sempre fotografa com uma máquina automática, né? Dessas modernas. E aí, do nada, ele falou, Dai, eu trouxe uma analógica. Eu falei, como assim? Tá bom, né? E aí a gente fez foto num rio, né? Com um encontro lá com uma praia. E assim, um lugar lindo e que tinha toda uma conexão com a roupa, né? Eu criei 2 peças que foram fotografadas naquele dia. E essas peças, né, eu chamei assim de Pachamama. E porque eu homenageei a Salissa, que falou assim para mim, nossa, essa roupa é muito legal, amiga, acho que eu tô flutuando, uma coisa assim, né? Essa vibe maravilhosa que ela tem. Aí ela falou alguma coisa assim, essa roupa é muito leve, parece que eu sou a própria natureza, uma coisa assim. E aí eu fiquei, cara, mas é isso, nós somos a natureza. Nós somos a natureza, né? E a natureza é parte de quem a gente é. Então, quando a gente tem essas conexões com a terra, né, com a água, com as florestas, cara, tem alguma coisa muito especial conectada, né? E a gente sabe o que é, porque chama, né? E assim, eu acho que esse foi o início de uma construção. Depois desse momento, a gente foi se aproximando mais, a gente tem amigas em comum. Então, a gente foi se aproximando naturalmente. E quando a gente se deu conta, a gente tinha uma relação, assim, né, de amizade, de trabalho. Dali eu indiquei para fazer um trabalho, outro. Quando a gente vê a foto, a gente fica louca, porque a gente acha que, né, é uma coisa linda, porque essas produções, elas nos curam coletivamente. Cura a autoestima de muitas mulheres. E tem isso também, né? Eu acho que é importante ouvir o que a Sassá tem a dizer com relação à experiência dela como modelo, mas eu queria dizer que grandes estilistas ao redor do mundo, né, tiveram mulheres que os inspiravam enfim, tinha ali toda uma relação de amizade, uma relação profissional, de entrega. E eu, quando olho para a Salissa, eu vejo a minha musa inspiradora, sabe? De tipo assim, cara, que legal que essa mulher que me inspira e que tem essa troca genuína é uma outra mulher indígena. Então, quando eu aprendo a achar essa mulher bonita, eu também estou reconhecendo a beleza que é em mim, né? E a gente se reconhece nesses traços, a gente se reconhece nas posturas. E, no final das contas, o que faz sentido? Essa conexão, essa relação. E eu costumo dizer que o meu trabalho, ele passa pela estética, mas ele não para na estética. Como design, eu acho que eu tenho uma relação muito profunda com a estética, sim, mas eu entendo que existe algo muito maior do que isso, entende? E o processo de passar pela estética e entender
que moda para mim é muito mais que isso, me conecta com mulheres assim, sabe? E me leva para um campo onde a gente vai se curando, vai se percebendo, né? E a gente também vai potencializando outras mulheres, porque é sobre isso, sabe? Quer comentar essa declaração? Ai, muito lindo, tudo. Eu nunca tinha sido modelo e só eu faço uns autorretratos, mas é tudo palhaçada, assim, né? Então, quando o Molina me chamou, eu fiquei um pouco insegura dessa coisa de não querer me colocar num lugar de ser representante de nada, né? Mas eu entendi isso que Molina falou agora, eu entendi esse sentido que vai para além desse trabalho, né? E aí eu fiquei muito, como você falou, de raízes, e eu me senti muito conectada nesse sentido, porque eu trabalho com esse tema de raízes, né? Porque durante muita parte da minha vida eu me sentia arrancada mesmo, assim, uma sensação de. Eu sempre falo isso, assim, quando você pega uma planta, arranca e joga e fica com as raízes viradas, assim, eu me senti arrancada e sem lugar, sem pertencer. E para resolver isso, eu tive que enraizar. E como a minha trajetória familiar e trajetória de vida sempre foi de se mudar e andar e circular, eu não tinha essa possibilidade de fazer um enraizamento, de ter um pertencimento. Então eu sempre me senti muito jogada. E aí eu quis fazer um enraizamento para ter essa relação de firmeza, para firmar o corpo. Preciso de firmar o corpo para sobreviver. Então eu vou ter que enraizar. Comecei a fazer alguns trabalhos que têm relação com esse tema raízes, plantar mandioca, de entrar nesse mundo de enraizar. E aí teve um momento da minha vida que eu me dei conta, nesse sentido de que corpo é território, se corpo é território, eu posso me enraizar nas pessoas. E aí eu tenho uma sensação de que eu me enraizo nas pessoas. Então, quando você fala de conexão, essas raízes que a gente cria com as pessoas, né? Então, esse que é o trabalho. Um trabalho de se firmar nas outras pessoas que estão caminhando com a gente. Então, foi isso que aconteceu aquele dia. Eu fiquei muito feliz. Muito honrado de ouvir o relato de como floresceu essa Pachamama, né? Muito bem. Pensei aqui, né, Molina, Dai, não sei como você prefere. Uma pergunta assim, né? Você, numa entrevista que eu fiquei procurando sobre você, né? Você termina falando assim que se você tivesse poder aquisitivo, você fundaria uma escola decolonial de moda, né? Como seriam os eixos? Como seria esse programa de educação? Que valores você gostaria de estar propagando, né? Você está aqui, já pode pensar, enunciar. Eu tô até emocionada, sério. Essa pergunta me emociona muito, porque assim, eu cresci sem a possibilidade, né, de cursar moda, assim, não era uma coisa que eu queria e que era possível para minha família. Então, o meu processo com a moda, ele foi muito, inicialmente, assim, muito intuitivo. Eu costurava as minhas roupas, eu sempre fui muito autêntica, assim, com relação a essa questão de fazer coisas diferentes, de não querer ser igual a ninguém. Eu ficava fazendo umas coisas, assim, que me levava para um lugar de estranheza, às vezes, sabe? E principalmente na escola. Eu acho que hoje eu não faço mais nada disso, porque eu gastei a minha adolescência nas estranhezas. Sério, eu tive cabelo de todas as cores
especialmente roxo, porque eu amava roxo. Gente, hoje eu não consigo me imaginar de roxo. Mas eu usei piercing, não sei o quê. E, assim, uma coisa que eu fiquei, assim, refletindo é que quando eu comecei a costurar e fazer essas criações na adolescência, era um processo muito do intuitivo e era um processo muito do quero ser diferente. E aí, o que eu faço para ser diferente? Crio uma roupa estranha. Não tô brincando, tô rindo de nervoso, mas é verdade. E aí eu fiquei muito tempo desmanchando roupas, né? Porque eu também não tinha possibilidade de ficar comprando vários tecidos. Então eu desmanchava uma roupa, aí fazia, sei lá, um vestido. Aí, um tempo depois, eu olhava aquela roupa, desmanchava de novo, transformava numa outra peça. E eu ficava brincando, literalmente, de criar. Porque tinha todo um processo na infância de criar roupa para as bonecas, né, de desenhar. E eu falava em casa que eu queria ser estilista e eu não tinha nenhuma referência de estilista na minha vida, assim. Então eu acho que é uma coisa muito ancestral. Porque eu, com 4, 5 anos, eu falava isso para minha avó. Eu tinha desenhos em que eu falava que ia ser estilista. Só que isso foi mudando com o tempo. Eu cresci, né, me tornei mais consciente, e no meu processo de adolescência eu comecei a militar no movimento estudantil. Então, eu não queria mais ficar costurando o dia todo quando eu pensava, poxa, eu tenho que lutar pelo passe livre. Eu tenho que ir para uma passeata hoje, tenho que fazer. E, tipo, eu fui mudando também o meu comportamento. Pegava o skate e ia para a escola, sabe? Comecei a andar com uma galera mais underground, uma galera que tinha uma consciência política. E aqueles caminhos foram me levando para um campo onde eu pensava, não, preciso lutar. Eu vou ficar fazendo roupa? Eu ainda vou lutar, sabe? Tipo, vou me envolver com o movimento estudantil, vou participar do Grêmio da escola. Só que eu sempre amei criar. Eu sempre amei criar. E aí chegou o vestibular, fui fazer Ciências Sociais, né, na UF, e nesse processo de chegar na universidade, eu não tinha grana para me manter na universidade pública. Eu não tinha grana. Então, eu trabalhava de manhã, num estágio, né, que era tipo lei de primeiro emprego, então eu trabalhava de manhã até as 3 da tarde, saía desse trabalho, né, e voltava para lá, para a cidade, para Niterói, e ia para um ateliê de costura, trabalhar com figurino, que também tinha um amigo indígena, que na época ele era o meu melhor amigo, ele fazia outro curso, e ele começou a me levar para esse ateliê de figurino para conseguir uma grana extra, né? Então a minha relação com a moda, ela era intuitiva, estava dentro de mim. Com a questão do figurino, isso se aflorou. E aí eu, no auge dos meus 18 anos, eu seguia... Não, na época não era seguir, eu sou antiga. Na época era Orkut. A gente adicionava as pessoas no Orkut, né? E aí eu peguei e adicionei uma pessoa no Orkut que era um fotógrafo chileno, muito conhecido, pelo menos naquele eixo, né? O Aldo Bressi. E um dia eu escrevi... Na época... Vocês não pegaram a época do Orkut, né? Você pegou. Aí, né, nesse momento do Orkut, era a mídia social da época, né? Assim... E aí tinha uma coisa de você escrever depoimento e a pessoa aceitava ou não. Ai, gente, eu acho que é melhor parar. Aí eu falei assim, vou mandar esse depoimento pro cara, né? Vou. Aí eu fui escrever para ele, contei uma história triste. Falei assim para ele, oi, tudo bem? Não sei o que, eu conheci o trabalho. Porque era uma época em que a gente não tinha muito acesso à internet, né? Era aquela coisa da internet de escada, de uma mídia social, que, tipo assim, você tinha aquela mídia, você era muito antenado. O Orkut era top, né? E aí eu fui escrever para ele, contei todo o dilema da vida, no sentido de sensibilizá-lo, porque eu descobri que ele ia dar um workshop
naquele ano, lá na Argentina, porque o Aldo Bressi, se eu não me engano, ele era chileno e vivia na Argentina. E era um coroinha, era um senhorzinho, sabe? Fotógrafozão de moda, de publicidade, referência. E eu com 18 anos, né? Aí escrevi para o Aldo, falei assim, contei os dilemas da vida, falei que trabalhava em 2 lugares e que não tinha condições de pagar o workshop e que eu queria muito fazer. E aí o Aldo falou assim, você é muito jovem, você vai vir para outro país, como é que você vai se alimentar aqui? Você está falando que não tem dinheiro nem para ficar aí? Como é que você vai vir para cá, né? E aí eu falei, não, mas eu vou me virar, eu vou para aí se você me der uma bolsa para o workshop. Eu pedi uma bolsa, gente, ousada. E a bolsa do curso era de produção de moda e direção de arte. Só que eu queria tanto entrar no meio, né, do figurino, da arte, caminhar por esse lado, que eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, sinceramente. Sinceramente. Eu já pensava, isso pode me levar para um campo da moda, que é uma coisa que eu quero, né, eu acho que faz sentido, só que eu tinha uma relação crítica com isso. Eu não queria ser uma pessoa que só ficava falando de moda, né? Então, eu falei com ele, ele falou, tudo bem, pode vir, vou garantir essa bolsa de estudo para você. E detalhe, eu falei com ele em espanhol, entendeu? Meu avô falava espanhol. E eu aprendi a falar espanhol com meu avô, ainda criança, né? Cresci ouvindo meu avô paterno, Molina, vem de lá. E eu cresci ouvindo meu avô paterno, e o meu avô falou para mim, meu avô, enfim, eu aprendi espanhol com meu avô, e foi assim que eu consegui falar com o Aldo. Então, eu fui para a Argentina, passar 3 meses, fiquei 9, consegui emprego, e dali eu migrei para um outro curso, fiz um network bom. Esse cara me acolheu, sabe? No sentido de olhar para mim e falar assim, cara, ela está sedenta por conhecimento, e o que eu posso fazer por essa menina? Ensiná-la. Então, eu aprendi a montar luz de estúdio, dirigir, e eu fazia um estágio com ele, que era, sei lá, 2 vezes na semana. Eu estava lá todo dia na porta do estúdio. E eu fazia café, ele tinha muito gato, ele era um cara, assim, muito apaixonado por gatos. E eu não gostava de gatos. Eu aprendi a gostar de gato rapidinho. Porque quando eu descobri que o cara gostava de gato, eu falei, o quê? Eu vou ficar amiga desses gatos tudo. E realmente, hoje eu gosto, de verdade. Então, assim, foi um processo muito difícil, no sentido de sobreviver num país diferente, de não ter grana. Quando eu saí de casa, minha avó ficou muito preocupada, muito contente, mas muito preocupada. A minha família nunca saiu do Brasil, nunca acessou a universidade. Eu sou a primeira mulher da geração, né, da nossa geração de mulheres, que acessou uma universidade, sabe? Que foi para outro país. Enfim, isso tudo para dizer o seguinte, no Brasil, eu não tive a oportunidade de fazer moda de fato, sabe? Ali foi meu laboratório. Então, assim, eu sentia muito desejo de fazer formação acadêmica e ali foi o início, o start, sabe? Então, depois eu tentei ficar na UBA, mas aí tinha toda uma questão de logística e tudo mais. Então, eu voltei para o Brasil, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas conhecidas, de, enfim, me consolidar no mercado. E nesse processo de me consolidar no mercado, aí sim, eu fui me especificando, né? Fui investindo os meus recursos e fui investindo o meu tempo em trabalhar e estudar dentro da minha área. E eu, quando falei sobre isso, né, de ter uma escola decolonial, eu acho que foi no sentido de, tipo, cara, eu quero fazer pelas pessoas o que alguém fez por mim, sabe? Eu quero abraçar os sonhos, eu quero empoderar gentes, sabe? Eu quero desconstruir essa ideia de que para você trabalhar com moda você tem que ser arrogante, egocêntrico, sabe? Vaidoso.
E aí eu acho que a relação de humanidade que eu tenho com todas as pessoas dentro de um grande, né, bastidor ou um pequeno é a mesma, né? Eu quero olhar nos olhos das pessoas, eu quero sorrir, eu quero ser eu, sabe? Eu não quero ficar fazendo tipo para parecer que o que eu faço é bom. E aqui no Brasil, essa cultura de que você, para ser bom, tem que ser arrogante, me incomoda. Eu venho de um lugar humilde, onde a minha avó falava coisas erradas no nosso entendimento e que, na verdade, ela tentava manter a língua nativa dela, então ela misturava coisas, elementos, né? Então, às vezes, ela estava falando um negócio aqui da água, daqui a pouco ela falava um negócio que a gente não entendia, né? Olha que coisa. Então, eu venho desse lugar onde a minha avó escreve pouco, porque aprendeu pouco, né? Onde a minha mãe não conseguiu se formar, onde as minhas irmãs pararam no meio do caminho. Então, assim, são tantas questões, né, que impediram essas mulheres de chegar nesse lugar onde elas queriam, que eu acho que eu reuni toda aquela energia e falei assim, não, eu vou até o fim, sabe? E eu não vou até o fim sozinha, eu vou até o fim levando pessoas comigo, né, encorajando, ensinando, empoderando. E por que que eu falei assim no início dessa fala que isso me emociona? Porque hoje eu já não acredito mais que eu preciso ter a grana para fazer, entende? Inclusive vai acontecer. A gente tem um plano aí com a galera do coletivo Indígenas Moda BR de criar um curso totalmente online com mulheres aldeadas e em contexto urbano, todas as mulheres indígenas, todas, de formar novas designers indígenas, novas estilistas, né? E a ideia é ensinar para elas o que eu aprendi ao longo dos 12 anos. Como empreender, como abrir uma marca, como, enfim, tudo, 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 tudo. Eu adoraria que isso se materializasse, mas nesse primeiro plano não vai acontecer, né? E eu também fiquei pensando, às vezes a gente quer ter tudo nas mãos para começar. E eu tenho desconstruído isso, porque eu também tenho uma relação com o perfeccionismo. Então, eu fico muito refletindo assim, cara, o que eu tenho hoje que pode fazer a diferença na vida de uma mulher? E se eu sou uma referência, por que não criar novas referências, sabe? É sobre não ser sozinho, é sobre ser coletivo, é sobre dividir. E isso é uma coisa que a gente aprende desde quando a gente é muito assim, né? Muito pequenininho. Então eu dividi a minha vida inteira e vou continuar dividindo, sabe? Eu acho que se um dia eu tiver alguma grana assim muito relevante, eu não sei, eu acho que eu vou ligar para as minhas amigas e falar assim: "Ei, gata, qual é o teu sonho? Eu quero te ajudar", sabe? Eu acho que é um pouco sobre isso. Nossa, depois disso eu fiquei um pouco... Adentrei na sua história, você foi tão, né? É porque a gente está no papo tipo amigo, né? Eu já esqueci que eu tô na câmera, sabe? E isso é decolonizar, né? Quando você fala que você tem uma atuação profissional que você leva isso como você acredita que tem que ser, que não é o formato de que uma pessoa para fazer moda tem que ser arrogante, tem que ser egoísta, tem que ser... Então, isso é decolonizar, né? Então, e isso é fazer arte também. Então, a arte como modo de vida. Então, o modo de vida é isso, trazer o que a avó ensinou pra gente, né? A gente também pode estar recebendo perguntas da nossa rede, YouTube, se não me engano, Facebook também, né? Eu vou aqui, inclusive, ler uma pergunta. Bom, a nossa curadora, a Renata, nos escreveu assim: quero saber como tem sido esse processo de decolonial dos corpos indígenas, tanto o corpo físico como o emocional e espiritual. Coraçãozinho. Que fofa essa pergunta. Deixa eu complementar aqui. E também
os obstáculos na busca de desconstruir a imagem romântica de um indígena congelado no tempo. Situações de preconceito e racismo que vivenciam. Da Renata. Quando eu estava falando dessa coisa de enraizar, é esse processo emocional e espiritual, né? Não é só uma coisa estética, não é só uma obra, né? É um processo psicológico mesmo. Então, decolonizar é um processo psicológico. Demora muitos anos, né? A gente está nessa jornada há muitos anos. E a gente vai aprendendo. Então, eu penso que não caminha separado, assim, essa coisa de decolonizar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É uma busca espiritual e emocional, assim, de ficar vivo mesmo. A Brisa tem aquela música, né? Fique viva. Isso é anticolonial. Ficar viva é anticolonial. E não tem como separar o nosso modo de trabalho, o nosso modo de vida, desse modo decolonial e ancestral, né? Então, a gente é atravessado por isso, assim, o tempo todo. Então, eu percebi que, para mim, muitos processos artísticos foram nesse sentido mesmo, para ficar viva, para afirmar o corpo, sabe? E esse processo de conexão com Molina é um processo de ficar viva, né? Não é estético, não é uma fotografia. Agora, sobre essa coisa de uma imagem estereotipada ou folclórica, eu penso que os livros didáticos trazem muito ainda essa relação muito romântica, né? E talvez ter uma ação voltada para os educadores pode ser uma ação interessante, mas eu acho que a internet ajuda muito nesse sentido, porque tem muitos indígenas, assim, eu consigo ver uma rede de indígenas trazendo muitas discussões sobre isso, assim. Então, eu acho que o movimento já começou, né? Eu acho que faz muito sentido, né? Inclusive, no desfile Corpo Território, que eu apresentei na Casa de Criadores no ano passado, a música da Brisa era a trilha sonora do desfile, né? Tive que aprender a me amar, ficar de pé, né? Para depois aprender a o quê mesmo? Enfim, é um negócio assim muito profundo, né? Eu amo essa música da Brisa. E quando eu pensei assim, estou tendo a oportunidade de adentrar nesse espaço, como eu posso usar essa voz e esse corpo, que é um território, para apresentar essa coleção que se chama Corpo Território e que vai além desse território físico e geográfico. É um corpo que resiste e que transpassa os espaços, né? Então, esse território se movimenta o tempo todo, né? E o meu processo na moda foi um processo de movimento. Eu comecei trabalhando como produtora, daqui a pouco comecei a trabalhar como stylist, daqui a pouco, com não sei quanto tempo que eu estava trabalhando com stylist, fui trabalhar como diretora criativa. Da direção criativa eu migrei, né, para coisa lá do início como estilista e voltei ali para uma essência, sabe? Para uma coisa do tipo, vou criar algo que eu possa falar além da roupa. E vou fazer isso através de uma narrativa própria. Então, o nosso processo de resistência, ele é muito sobre isso. É sobre ficar viva e o que fazer com a vida. Porque você pode ficar viva apática, né? E você pode ficar viva e revolucionária. E mudar os espaços que você está chegando. E aí, chegar naquele lugar e levar uma narrativa, né, da coleção Corpo Território,
foi muito histórico, porque eu comecei o desfile, que foi online, né? A gente já estava na pandemia, falando sobre a demarcação de terras. Então, assim, o que eu faço nesse espaço? Eu vou falar da demarcação de terras. Porque, assim, dá para ficar vivo sem demarcar os territórios indígenas? Dá para manter vivo a nossa cultura sem que isso aconteça? Eu acredito que não. Então, esse é o princípio. Eu não quero falar da luta, né, de uma forma utópica. É sobre a luta de uma forma estratégica e como eu posso usar esse movimento contemporâneo na moda para dar visibilidade a essa luta. Então, no fim, eu só estou ali para falar disso. Entende? Eu acho que as outras coisas que vão sendo, né, acrescentadas, na real, é parte. O intuito central é lutar pelos territórios demarcados, para que violências, né, como a que a gente vê acontecendo ao longo dessa história, cesse. Para que esse sangue que é derramado cesse. Para que a gente possa clamar por justiça e ver a justiça acontecer. Porque enquanto isso não acontecer, não vai funcionar, sabe? Então, eu acho que é sobre ficar vivo assim, é sobre resistir, é sobre a gente passar as nossas mensagens e é sobre a gente também lidar com as emoções, que não é fácil, né? Uma menina indígena hoje que quer trabalhar com moda, ela enfrenta vários percalços. Mas hoje, se ela quiser trabalhar com moda, ela não vai estar ali num movimento solitário e ela vai encontrar os pares, né? Ela vai se reconhecer, ela vai ser abraçada. Eu não tive isso. Então, isso, inclusive, me levou para um campo, né, da cultura do embranquecimento. O que é que eu posso fazer para parecer menos indígena? Para passar despercebida nesse lugar? E aí, hoje, né, esse orgulho do pertencimento me leva para um campo onde eu posso abraçar outras mulheres, outros jovens, outros rapazes que queiram trabalhar com moda, né? Outros, na verdade, porque tem toda uma gama de mulheres, de homens trans, então, e não binários, né? Então, assim, o que eu posso fazer para contribuir com isso? Eu acho que é sobre isso, sabe? Entendeu? Estou gostando muito de poder escutar vocês, espero que nossos web espectadores também estejam aproveitando, né? Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais perguntas. O Kurosaki quer falar o seguinte: primeiramente, que maravilhosas. Me ajudem participando da minha iniciação científica em produção de arte indígena feminina, por favor. Pergunta: qual a matéria-prima que move a criação de vocês? Eu acho que a minha matéria-prima, ela vem da terra, né? Porque se essa moda ela não estiver conectada com os valores que protegem a terra, ela também se torna meio que comum, assim, né? Eu acho que fazer uma moda que tenha uma relação com a terra é entender e respeitar o processo da terra, né? Então, eu na criação das roupas, eu sempre opto por tecidos orgânicos, né, de origem de algodão, né? Eu trabalho muito com linho, com algodão. Trabalho também com algodão orgânico, trabalho com indústria têxtil que valoriza essa coisa do reflorestamento. Então, eu tenho alguns parceiros, né, na moda que têm esse valor. E aí eu só vou me aliando a quem faz sentido. Quer trabalhar comigo, tem que fazer sentido. Entendeu? Se no passado eu precisava, né, ficar nessa coisa de correr atrás, não sei o quê, hoje eu quero que venham atrás de mim.
porque é sobre se colocar nesse lugar. Eu mereço ser respeitada pelo que eu faço e eu mereço também ser reconhecida pelo que eu faço e eu quero os melhores parceiros. Então, se não é um parceiro bom, eu não quero comigo. Né? Se não é um parceiro que entende a importância das causas que eu defendo, não faz sentido. E o mais maravilhoso é que eu falo tudo eu falo tudo de forma muito transparente, assim. Então as pessoas sabem com quem está lidando. E se esses valores que fazem tão parte de mim não estiver ali naquela empresa, nem precisa me procurar, porque não vai fazer falta. Entende assim? Então, a minha matéria-prima, ela vem da terra, e não só no sentido físico, mas espiritual. Eu não consigo fazer uma roupa hoje e pensar assim, essa roupa aqui é para consumo. Na verdade, eu nunca tive essa relação, né, de fazer uma roupa para o consumo sem refletir. Mas eu acho que a minha relação com a espiritualidade, ela me proporciona fazer uma roupa com consciência. E ali, no meu processo da criação, eu já estou declarando que as pessoas vão ser curadas emocionalmente, que, sabe, que as mulheres que vestirem aquilo ali vão ser empoderadas. Eu viajo na minha criação. A criação é minha, eu faço o que eu quero, né, gente? Então, eu vou declarando um monte de coisa. Eu coloco os cristais, eu chamo, né, a ancestralidade, os espíritos e tudo mais. E vou falando disso, né, porque é sobre isso também. Né? Não é só sobre fazer, mas é como a gente faz, como que é o processo, o que está por trás daquilo. Então, eu acho que essa é a minha matéria-prima. Né? O que me inspira está conectado com essa terra originária. Matéria-prima, né? Pela minha experiência, assim, trabalhando como artista, as pessoas chamam de suporte, o suporte que você vai trabalhar na arte, né? Mas eu penso nessa coisa de que alguns suportes são invisíveis mesmo, né? Então, trabalhar o suporte invisível, que são as relações com as pessoas. Então, qual que é a materialidade disso, né? Eu tenho tentado exercitar outros tipos de materialidades invisíveis, que é pensar obras participativas, por exemplo, em que várias pessoas juntas vão trabalhar numa obra. Tem essa obra Raízes, que a gente constrói raízes com barro, coletivamente, né? Então, não é que o suporte é o barro, porque a terra ela é muito mais do que o suporte, né? A terra ela é o próprio ancestralidade, porque se a gente morre e vira terra, a gente está pegando ali na nossa ancestralidade mesmo. Então, eu acho que pensar o suporte como possibilidades invisíveis, que às vezes não se traduz mesmo, e eu acho que os indígenas fazem isso muito bem, assim, não é simplesmente trabalhar pintura como suporte, mas trazer elementos invisíveis e estar trabalhando diretamente com o invisível, com o mistério. É muito mistério. Muito bem, a gente pôde fazer um ciclo de perguntas dos nossos convidados, espectadores. Então, eu queria convidar as nossas participantes para fazer algumas considerações finais, alguns comentários que se sintam bem livres para fazer aqui nesse momento, né? Que estamos podendo prestigiar esse festival, essa terceira edição do Festival Corpos da Terra, né? Estamos aqui diante de um público vazio, né? Aqui na nossa frente. A gente está fazendo esse ritual virtual aqui. E, enfim, queria convidar elas para
poder fazer seus comentários, considerações, assim, que queiram ainda compartilhar sobre a partir dessa conversa, a partir do tema da decolonização, né? Como corpos da terra que somos. Bom, primeiramente, muito obrigada a todos os envolvidos, né, aqui na frente, por trás das câmeras, e dizer que para a gente foi uma honra estar aqui nessa troca, né. Também agradecer a todo o público que está nos assistindo, e dizer que para a gente falar dessas questões, né, é muito natural, porque faz muito parte de quem a gente é. E eu acho também que é uma forma de conscientizar as pessoas a respeito daquilo que elas acham que a gente é, né? Eu vejo muito sobre a necessidade da quebra dos estereótipos, né? Quando as pessoas, assim, elas vão buscar alguma referência do meu trabalho ou alguma entrevista, elas não vão se deparar com uma roupa cheia de grafismo, por vários motivos, porque essa não foi a minha vivência, né? Eu acho muito importante ser fiel à minha vivência. E será que o grafismo é tudo que eu posso falar? É tudo que eu posso fazer? Eu acho que isso vai muito além. Então, há outras comunicações, né? Há outros acessos com essa raiz ancestral, com essa identidade indígena, né? E aí, eu também penso que criar uma roupa, uma estética contemporânea, hoje, é muito importante, porque pensem também, quando o médico ele adentra dentro de um centro cirúrgico, ele não vai pintado e com cocar. Tudo bem se ele fosse, mas não é o caso, não acontece isso, né? Pelo menos eu não conheço, vocês conhecem? Eu não conheço, não. E olha que minha amiga é médica. Então, assim, eu tenho essa reflexão de que quando essa pessoa ela chega naquele espaço, ela não chega com um estereótipo indígena, mas ela pode acessar essa comunicação com a sua origem, sabe? E aí eu acho que tem essa questão do estereótipo quando a gente faz uma roupa, por exemplo, né? E, poxa, por que o estilista precisa fazer uma roupa com grafismo para entenderem que é moda indígena? Essa moda, ela não pode estar conectada com outros elementos, né? Como no meu caso, quase benzedeira, quase estilista, curando uma coisa aqui, curando outra coisa ali, e fazendo parte dessa cosmovisão, de que tem uma conexão, entendeu? Então, eu acho que isso também quebra os estereótipos. As pessoas, às vezes, elas nos acessam, ou nos buscam, com o desejo de ver aquele indígena de 1500 e poucos anos atrás, né? E, na real, elas não vão mais encontrar isso. A gente precisa adentrar nesses espaços, reafirmar as nossas tradições e a importância disso para a gente, sem a necessidade desse estereótipo do que é ser indígena, sabe? Porque nós somos muito diversos e não podemos falar por todos. Então, a minha consideração final é que a gente está numa busca pela verdadeira descolonização, decolonização, seja qual for o termo, no sentido de que a gente está quebrando esses estereótipos. E a nossa geração de jovens indígenas, né, eu percebo que ela está muito presente na mídia, na comunicação, em vários espaços. E isso também vai passando por vários lugares e trazendo esse resgate do que importa, né? Então, a menina que usa um cocá, está pintada, né, com uma pintura do seu povo, enfim, tá certo. Eu acho isso incrível. E também a gente vai olhar a menina indígena, talvez a mesma que usa o cocá, numa outra situação, na sua universidade, calça jeans. E ela é tão indígena quanto quando está pintada. E as pessoas também precisam entender que há rituais, né? Que há comemorações, que há momentos em que a gente vai se sentir inclinado a isso. E há momentos que não, e que está tudo bem,
e que você não vai mudar quem você é porque você deixou de pintar ou de estar, por exemplo, num território, né, da sua origem. Então, tem várias questões. E eu acho que essa quebra do estereótipo é uma necessidade nos dias atuais, sabe? Eu, particularmente, não me coloco nesse lugar porque não é o meu lugar, entende? Então, eu tento mostrar, assim, que a gente pode acessar todos os campos e a gente é capaz de fazer isso de várias formas, mas de forma contemporânea também, sabe? E esse corpo vai por vários caminhos, né? E o que a gente tem tecido, o que a gente tem construído, o que a gente tem costurado nesses caminhos, eu acho que vai muito além. Então, é um pouco isso, sabe? Essa coisa de não conseguir reconhecer a identidade originária é um problema do não indígena, né? Não é um problema do indígena. É o não indígena que está tendo uma dificuldade em reconhecer o indígena que está vivo, que tem essa mentalidade desse indígena que está no catálogo de museu ou no livro didático, que acha que não existe mais indígenas, né? Então, o problema não é dos indígenas em entender a identidade hoje, o problema é das pessoas que não conseguem reconhecer essa identidade estereotipada, que se um indígena não tiver com cocá, não é indígena, que o indígena tem que fazer isso para ser indígena ou para não ser. Isso não é problema dos indígenas. Isso é um problema do racismo. Então, é isso. Eu quero agradecer pelo convite. Para mim, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu gostei muito e espero que tenha sido útil a minha fala. Muito obrigada. Boa noite. Então, também quero agradecer ao convite por estar aqui mediando essa conversa com essas artistas muito queridas e agradecer a produção, Lúdica Produções, né? Eu acho que não sei se eu preciso repetir tudo de novo. Bom, mas o que eu vou repetir sim é que esse evento faz parte do Festival Corpos da Terra. Além da série de mesas como essa, né, que vão prosseguir durante essa semana, tem mais 16 filmes que vocês podem acessar online gratuitamente no site corposdaterra.com.br, né? Eu mesmo estou muito animado por poder aproveitar eles. Tem alguns filmes que eu quero poder ver e alguns rever. E creio que é isso. Correto, produção? Muito obrigado. Muito boa noite. See